Vamos lá, bom dia. Vamos retomar aqui o direito administrativo começando do zero. Estamos nas questões comentadas do material de atos administrativos. Vamos fazer aqui meia hora, como sempre, de exercício, depois mais meia hora, né, de aula. Vamos para o exercício. Sebrasp, Tribunal de Justiça do Pará, 2020. A propriedade da administração de por meios próprios, vou botar aqui minha ferramenta de marcar aqui, a ferramenta. Vou marcar aqui, ó. De por meios próprios, marcar aqui o que eu acho importante. Por em execução, suas decisões decorrem do atributo denominado. Lembrando que os atributos são aqueles presunção de legitimidade, imperatividade, né, tipicidade e autoexecutoriedade. Então, cada um tem um objetivo, cada um dos atributos tem um objetivo. Tem um atributo que é você executar por meios próprios. Se lembram? É autoexecutoriedade, né? Por meios próprios. Sim. Autoexecutoriedade é você executar auto. Auto é você mesmo, entendeu? De ofício, né? Pode até dizer assim. De ofício. Então, você executar por meios próprios é autoexecutoriedade. Então, é um atributo em que você edita o ato administrativo e você não precisa pedir autorização a ninguém para executar aquele ato administrativo. Você mesmo executa por meios próprios. Deixa eu ver se teria alguma pegadinha. Vinculação, discricionalidade, não. Lembrando que Maria Silva Zanella de Pietro, quando ela fala de autoexecutoriedade, ela fala que a autoexecutoriedade ela pode se dividir em duas outras subatributos ou subcaracterísticas. Um é a própria executoriedade, que é os meios E próprios mesmo, e a exigibilidade. exigibilidade, que seria isso aqui, que seria você, por meios indiretos, obrigar que a pessoa executasse aquele comando seu do ato administrativo. Mas isso aqui não caberia, porque isso aqui não é meios próprios, seria o próprio administrado fazer por uma demanda sua. Vamos lá, comentários. Letra B. A execução das decisões pelos meios próprios da administração decorre do atributo autoexecutoriedade, o qual se faz presente, autoriza a produção de efeitos sem a necessidade de manifestação prévia por parte do Poder Judiciário. Deixa eu só ver aqui, o áudio tá bom? Tá, né? Eu pensei que eu não estava no microfone aqui. Tá bom, professor. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Que é Sebrasp, né? Tribunal de Justiça do Pará, 2020 também. Um atributo ou característica do ato administrativo, outro atributo aqui, ó, que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário. Denomina-se. Lembrando, quais são os atributos? Revisão rápida. Presunção de legitimidade ou veracidade, né? Imperatividade, tipicidade e autoexecutoriedade. Já vi em cima a autoexecutoriedade. Então, está faltando aí presunção de legitimidade, imperatividade e tipicidade. Fazer uma revisão rápida. Presunção de legitimidade é o seguinte: eu presumo que o ato está conforme a lei. De veracidade, eu presumo que os fatos que eu falei, as coisas que eu falei ali na hora de fazer o ato administrativo são verdadeiros. Imperatividade é a posição em que a administração pública impõe os atos administrativos. Não é que impõe, vamos dizer assim, é uma prerrogativa da administração pública. Então, não é que ela impõe, porque impor significa que você não tem direito, não é que ela impõe, é um direito dela de ser imperativo, pela própria situação de administração pública. Atividade do império, né, professor? A atividade É só de lembrar da império. monarquia, que não pedia nada para ninguém, ia e executava, fazia tudo de acordo com a cabeça dela, império. E tipicidade. Tipicidade são os tipos de ato administrativo, ou seja, tem que estar previsto na lei os tipos de atos administrativos. Se não está previsto, né, provavelmente você não pode executar esse ato, porque você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. A regra é o quê? O ato está previsto na lei, tipicidade. Então qual é esse atributo? Esse atributo é que o ato tem que estar previsto em lei. Pode falar. Essa previsão em lei, ela é uma previsão ampla, né? Decretos, normas, né? Só para deixar claro para o pessoal. Sim. Essa tipicidade também não necessariamente tem que estar específico, mas tem que estar só essa autorização lei, tem que estar típico, tem que estar prevista a execução desse ato. E a autoexecutoriedade que a gente viu é aquele atributo que eu não preciso pedir autorização para executar o ato. Então, esses são os atributos
O ato administrativo. Só tem que ter cuidado que pode cair questões perguntando, todo ato administrativo tem todos esses atributos? Não. Os dois atributos que são previstos, né, que estão em todos os atos administrativos é justamente, né, a presunção de legitimidade, veracidade e a tipicidade. A autoexecutoriedade e a imperatividade nem sempre vão estar previstos. Tem atos que você não tem imperatividade, né? Tem atos que você não tem autoexecutoriedade. Não é que você não tem, você nem precisa para isso. Então, a autoexecutoriedade e a imperatividade não estão presentes em todos os atos. Tem atos que você está negociando, né? Um contrato, um aluguel, essas coisas todas, você não vai ter autoexecutoriedade, você não vai ter imperatividade com um particular. Então, vamos lá. Voltando, esse aqui é o atributo que o ato é Presunção de... verdadeiro. Presunção de veracidade, né? De legitimidade. Cadê ele? Aqui, ó, presunção de legitimidade. Presumimos que o ato é legítimo e verdadeiro. Vamos lá. Vamos lá. Letra E. O enunciado refere-se ao atributo de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Em razão desta característica, a conclusão de que o ato administrativo é ilegal exige comprovação em sentido, né, contrário, por parte do interessado. É chamado presunção iuris tanto, ou seja, não é absoluta. Você pode provar o contrário. Ou seja, até que sejam formalmente considerados inválidos, atos administrativos são presumidamente legais. Isso aqui dá para ver tudo aqui, não tem jeito. Vamos lá, Sebrasp, Tribunal de Justiça do Amazonas, analista judiciário, questão do ano de 2019. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados com seus fundamentos, de modo que, se inexistente ou falsos os motivos, o ato se torna nulo. Correto, isso é a teoria do motivo determinante. A teoria do motivo determinante é, na hora em que eu vou motivar um ato, se eu motivar ele com motivos falsos ou inexistentes, se for comprovado isso, o ato é nulo. Edvan, mas e o ato que não precisava ser motivado e mesmo assim eu motivei? Mesmo motivando um ato que não necessitava necessidade de motivação, não tinha necessidade de motivação, se você motivou, você vinculou o ato àquele motivo. E se o motivo é falso, o ato é inexistente, o ato pode ser nulo, ou o motivo for nulo. Então, a teoria de motivos determinantes é a segunda conceituação. A partir do momento em que você motiva um ato, você vincula a existência dele à motivação dele. Ainda tem essa parte final da teoria, ainda que você não necessitasse de motivação para aquele ato, não precisasse motivar o ato. Então, a teoria dos motivos determinantes, teoria dos motivos determinantes, de novo, é a teoria que diz que o ato administrativo vincula-se ao motivo da criação dele, ainda que não necessitasse ter motivo nenhum para a execução daquele ato, para a confecção daquele ato. Então, é isso que ele está falando. Ó. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato vincula-se aos motivos indicados nos seus fundamentos. De modo que, se inexistentes ou falsos atos, o ato torna-se nulo. Se ele quisesse acrescentar, na teoria ainda tem isso, ainda que não necessitasse de motivação, o ato. Ou seja, não preciso motivar, mas se eu motivei, eu tenho que falar a verdade. Se eu falar mentira, eu estou eivando de vício o ato. Então, correto isso aqui. Segundo a teoria dos motivos determinantes, a administração se vincula aos motivos indicados como fundamentos para a prática do ato. Portanto, se para a prática de um ato foi apontado o motivo X e posteriormente prova-se que tal motivo não inexiste, isso aqui está errado, essa frase aqui, não inexiste, você raciocínio lógico. Está negando, né? A negativa da negativa se torna uma verdade, entendeu? O motivo, não preciso não, o motivo inexiste ou não é verdadeiro, o ato que havia sido praticado será nulo. Isso daqui é chamada de lógica formal, né? A lógica de discurso. Você falou e não inexiste, é porque existe. Mas está correto. Está errado aqui se começar essa parte do comentário. Vamos lá. Questão estranha, pulou direto para 2. Ah, não, tá certo. Pulou para 3. Vamos lá, para 4 agora. Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado de RO é Rondônia, né? Rondônia, auditor no ano de 2019. A avocação
de competência dentro de uma mesma linha hierárquica chama de... Vamos lá. Nós temos dois... Estou voltando aí, William. Travou? Voltou aí. Nós temos dois conceitos. Professor, Oi, voltou? eu não sei se era a minha internet, mas por 2 ou 3 vezes ficou mudo o senhor aqui. Não sei se com a Acho Ludmilla que é a com tua você também. internet. Deve ser a tua É a sua internet. internet, a minha tá normal. Travou aí Pois você. é, tem a minha mesmo. Tem que ser no cabo, né? Para ficar Tá no estável. cabo aqui, o Tá? pior é que tá no cabo, não sei o que é que houve, não. Mas tudo Seu bem. Por isso que eu computador saí também. nas duas. Vamos lá. A avocação de competência dentro de uma mesma linha hierárquica é chamada de... Só temos que lembrar de dois conceitos aqui no ato administrativo. Nós temos um conceito chamado avocação. Está meio estranho aqui minha escrita, mas... E o outro é delegação. A avocação é quando a seta vem daqui para cá. Na verdade, eu teria que fazer invertido aqui. Vamos fazer aqui ao contrário. Deixa eu tentar tirar tudo aqui. Teria que ser assim, ó. Avocação, deixa eu marcar aqui, ó. Avocação, AV, e delegação. A avocação, a seta vem para cima. Vocês vêm de baixo, você puxa para cima. A delegação é de cima para baixo. Só que a delegação pode ser nessa linha, mas pode ser para a linha do lado. Ou seja, eu tenho um departamento, um DP1, e temos o DP2. Certo? No DP1, eu estou delegando para baixo, para quem está subordinado a mim. No DP2, eu estou delegando para uma outra caixinha aqui. Então, eu posso delegar tanto para baixo quanto para cima. A avocação ela só é nesse sentido. Eu só posso avocar o que está abaixo de mim. Entendeu? Pode... Entendi. Pode... E Se a aí, resposta... só Desculpa. finalizar aqui. Isso aqui é o chamado vertical. Isso aqui, apesar de estar meio em diagonal, mas é horizontal. Entendeu? Então, A eu posso resposta está na ter... própria palavra, né? Então, eu posso ter delegação tanto vertical quanto horizontal, mas a vocação ela só é vertical. Entendeu? Porque eu Aí, só professor, o posso próprio puxar. nome, ó, avocação vertical. AV vertical. Avocação V vertical. No próprio avo. Entendeu? Né? Entendeu como é que funciona a vocação e delegação? Depois, no resumo desse material, quando eu mandar para vocês podem ver lá no resumo que ele tem uns quadrados bem mais, né, desenhados aqui. Então, a vocação de competência na mesma linha hierárquica, né, caixinha de cima, caixinha de baixo, é vertical, né? Vou botar aqui. Como regra, a vocação somente se admite que ocorre dentro da mesma linha hierárquica, chamada de vocação vertical, diferente da delegação. Por que diferente da delegação? Porque a delegação pode ser vertical e horizontal. SEBRASP, Polícia Rodoviária Federal 2019. Foi o último concurso, né, da Polícia Rodoviária Federal. Vamos lá. No tocante aos atos administrativos, julgue o item a seguir. Tanto a inexistência da matéria de fato quanto a sua inadequação jurídica podem configurar o vício de motivo de um ato administrativo. Correto, né? Ou seja, tanto a matéria de fato, o que é matéria de fato? A motivação, quanto sua inadequação jurídica, ou seja, a capitulação que você usou, pode configurar vício. Porque na hora que você vai motivar, você vai dizer assim, de acordo com o artigo tal, né? De acordo com o artigo tal, da lei tal, em virtude do servidor ter tal, e dito ato. Ou seja, de acordo com a Lei 8.112, a mulher, que foi o ato que a gente deu como exemplo, a mulher que está grávida, gestante ou teve o filho, ela tem direito a 6 meses de licença. Entendeu? Então, se não existe essa previsão em lei, ou seja, não existe essa inadequação jurídica, o ato não existe. Se a mulher não teve o filho, o ato também não existe, ou seja, tanto a inadequação de fato quanto a inadequação jurídica, ou seja, não existe essa previsão em lei, o vício do motivo pode ter um vício, entendeu? Então, vamos lá, o motivo dos atos administrativos consiste nas razões de fato, ou seja,
é do mundo natural, tipo gravidez, morte, né? Todas as situações são situações de fato. A pessoa faltou ao serviço, né? Abandonou o serviço, são razões de fato. E nas razões de direito, ou seja, tem que estar previsto em lei essas situações do dia a dia, que fundamenta a prática do ato administrativo. Assim, se não existiu fato, ou seja, a pessoa não teve o filho, a pessoa não morreu, a pessoa não abandonou o serviço, que teria motivado o ato, por exemplo, a falta do nascimento do filho, né, no ato que concedeu a licença de paternidade a um servidor. Se não houver o fundamento legal para a sua prática, como a falta de autorização legal para a prática daquele ato, haveria um vício do motivo. Então, correto, né? Vamos lá. Questão 6. Sebrasp, Cefaz, Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, auditor fiscal de 2019. Nem sei se esse concurso está aberto de novo. Não, acho que foi um concurso aí de fiscal agora. Acho que é Sergipe. Vamos lá. Caso uma autoridade da administração pública, como forma de punição, determine de ofício a remoção de um agente público com quem tenha uma desavença anteriormente. Tenha tido desavença anteriormente. O ato administrativo em questão revelará vício. Vamos lá, os vícios. Esses são os mais cobrados, vícios do ato administrativo. Então, você pode ter vícios, né, de todas as elementos do ato administrativo. Então, você tem o quê? O co, fi, O fo, mob. mo, bota o o de novo, ob. Ok. Então, você tem aqui a competência, finalidade, Finalidade, forma, forma, motivo e objeto. motivo. Então, você pode ter vícios em todos esses elementos do ato. Não vamos confundir com os elementos de cima, requisitos, né, do ato administrativo elementar. Aqui são elementos de formação do ato administrativo, que vão ter que ter para você formar o ato administrativo. Então, quando você tem vícios aqui, você tem dois tipos de situação. Ou o ato é nulo, ou o ato é anulável. Tem a situação até de ser inexistente, né? Mas o mais comum é ser nulo ou anulável. Anulável. Anulável é quando um desses vícios você pode, que a gente chama de convalidar um vício. Ou seja, não fui eu que fiz, eu era o competente, mas eu faço a convalidação desse ato. Aí, de um ato anulável, ele se tornou válido. Porque ele poderia ser anulado. A pessoa que teria a competência de convalidar dizer, não vou convalidar, vou fazer outro. Aí o ato que era anulável foi nulo, se tornou nulo. Agora, o ato nulo é aquele ato que eu não consigo convalidar. Ou seja, a competência era exclusiva. Se a pessoa fez, eu não posso convalidar, era exclusiva minha, eu tenho que fazer o ato do zero. Entendeu? Então tem essa situação. Vamos ver esse caso aqui. Esse caso aqui, ele determinou, né, de ofício a remoção do servidor. A remoção do servidor ele tem por finalidade fazer a readequação de lotação de atender ao quê? Ao serviço público, uma finalidade pública, né? O que ele fez aqui? Ele teve um vício, ó, motivo não foi. Isso aqui pode causar, por quê? Porque o motivo... Eu estava em dúvida entre motivo e finalidade. Vamos lá. Qual é o motivo de uma remoção? O motivo de uma remoção... O motivo ele tem que ter duas situações. Vamos lá. O motivo tem que ter duas situações. O fato, né? O fato e a capitulação legal, certo? O fato é a capitulação legal. Quando você tem uma remoção, em geral, o fato ele vai estar existente aqui, o fato. Por quê? Quando você remove, faz a portaria de remoção, vai dizer, eu estou removendo o servidor porque está faltando gente lá. Está previsto na lei tal que eu posso remover o servidor. O que está descrito aqui é que a finalidade que deveria ser atender a esse fato, ela não é verdadeira. Porque, na verdade, ele fez por quê? Porque ele teve desavença com a pessoa. Por isso que não é o motivo, não? O motivo, porque você não vai remover se tiver 10 pessoas lá, só lota 10.
As normativas legais não vão deixar, só lota 10 pessoas lá nesse órgão. Você vai ter a 12ª? Não. Provavelmente, quando ocorre esse tipo de remoção, está faltando realmente gente, mas a pessoa te manda para lá com outro intento que ele não vai externar no motivo, entendeu? Ele não vai escrever no motivo e não vai botar isso no motivo. Teria erro de motivo se ele colocasse isso aí, entendeu? Então, entendeu? Porque competência não é porque falou que ele é competente, a forma, e provavelmente deve ter sido por uma portaria, competência, de novo, e a finalidade, sendo inviável essa convalidação. Entendeu? Porque a finalidade seria atender o interesse público, mas ele fez porque ele estava com raiva da pessoa, porque ele tinha tido desavença. Toda vez que cair remoção, só ficar atento nisso, que na verdade eles vão sempre botar essas duas opções aqui, motivo e finalidade. Só que nesse caso é específico a finalidade. Vamos lá. Caso uma autoridade da administração pública, com forma de punição, determine de ofício a remoção do agente público com quem tinha tido desavença anteriormente, o ato administrativo em questão revelará vício de... Então, ele não está dizendo aqui que não existia necessidade do servidor, até porque senão ele não poderia remover. Não está dizendo que ele botou isso no motivo. Vamos lá, letra D. O ato de remoção deve ter por finalidade específica a readequação da força de trabalho na administração. Se, ao contrário, o ato for praticado visando outro fim, um vício de finalidade, uma vez que a remoção de ofício não se presta para o fim pretendido pela autoridade pública. No caso, implica que a autoridade pública não removeu o servidor porque era necessário ao interesse público, mas como uma forma de punição em seu próprio interesse. Deixa eu botar esse aqui que eu não tenho botado aqui, para destacar. Aqui. Vamos lá. Não quis, não? Fica. Ficou. Vamos lá, questão 7. Polícia Federal, delegado da Polícia Federal 2018. Esse foi o penúltimo concurso. No que se refere aos servidores públicos e os atos administrativos, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um servidor público efetivo em exercício no cargo em comissão foi exonerado ad nuntum, ou seja, sem necessidade de motivação, em razão de supostamente ter cometido crime de peculato. Posteriormente, a administração reconheceu a inexistência da prática do ilícito, mas manteve a exoneração do servidor por se tratar de ato administrativo discricionário, assertiva. Nessa situação, o ato de exoneração é válido, pois a teoria dos motivos determinantes não se aplica à situação. Não, quando tu vê o não, tu já marca aqui. Não se aplica às situações de configura crime. É errado, né? Ou seja, ele não precisava de motivação ad nuntum, mas motivou, dizendo que o cara cometeu um peculato. Posteriormente, era inexistente esse peculato, e ele está dizendo, não, então vou manter, porque, na verdade, a teoria dos motivos determinantes não se aplica. Se aplica, né? Se você exonerou o cara porque disse que o cara roubou, o peculato é roubo, roubou a administração pública, assaltou, né, furtou, isso pode falar. No caso aí, como ele é um funcionário, como é que é, de cargo comissionado, né? Uhum. Ele não precisava motivar, né? Se ele só demitisse o cara, estaria de boa. É isso ou não? Porque é de livre nomeação e livre exoneração, Sim. ou Aí, não? Tá. mas a grande Como ele diferença... motivou, ele vinculou, né? A grande pegadinha da teoria dos motivos determinantes é essa. Ainda que eu não precisasse motivar, eu motivei. Aí já era. Você vinculou. A teoria do motivo vinculante. Não interessa se era ou não necessária a motivação. A partir do momento que você motiva, você vincula. Nessa vinculação, aquilo que você motivou tem que ser verdadeiro. Se for falso, você vinculou. Já era, vinculou. Então, Entendi. ainda que não precisasse. Essa é a grande, né, diferença, né, no ordenamento jurídico, né, na área administrativa. Isso não existe em outras áreas do direito, né? Não me lembro agora de nenhum ramo do direito que tem essa teoria, só aqui. Vamos lá. Pelo contrário, o ato administrativo que exonera o servidor do cargo de comissão é inválido, em razão da teoria dos motivos determinantes. Primeiramente, observe que a exoneração dispensa motivação. Por quê? Porque é ad nuntum, né?
Depreende-se que, ainda assim, o ato foi motivado, o que atrai a aplicação da referida teoria. Desta forma, como o cometimento do crime foi utilizado como motivo determinante, ou seja, teve um motivo, foi o quê? O peculato. Motivo determinante para pagar o ato, e uma vez sabendo que tal motivo nunca existiu, o ato deverá ser declarado nulo. Sebrasp, Defensoria Colocou lá, Pública... professor? Acho que o senhor esqueceu. Vou botar Era aqui. lá de cima também, talvez. Eu botei. Vamos lá, De letra... lá de cima, acima do 7, eu acho. Não, botei. 6, 5, colocou? Estão todos Ah, aqui. tá. Ah, tá. Eu que prestei atenção. Vamos lá, no 8. Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, defensor público. No que se refere à classificação dos atos administrativos e suas espécies, assinale a opção correta. Então, tem que analisar de um por um. Tem que saber a opção correta. Vamos ver as erradas. Parecer é um exemplo de ato administrativo constitutivo? Não, né? O que é ato administrativo constitutivo? É aquele que constitui direito. Parecer não constitui direito nenhum. Você só está dizendo o que é que você acha. O parecer é você... normalmente, parecer é um ato administrativo em que um servidor, um advogado, um consultor jurídico diz: eu, né, me posiciono, penso para te orientar nesse sentido. Mas tem parecer vinculante e parecer não vinculante. Mesmo parecer vinculante, você como gestor público, é necessário seguir, porque o vinculante é no sentido de ter que existir o parecer, não necessariamente que vincula a sua posição, entendeu? Porque sempre vai ter uma situação em que você vai poder seguir ou não. Ainda que lá na frente, só que aí tem repercussões diferentes. Se o parecer é vinculante, você não teve o parecer, aí você está cometendo um ato, provavelmente vai ser anulável. Então, parecer não constitui nada, ele só dá uma opinião. Parecer é uma opinião sobre determinada situação num processo. Licença para o exercício de determinada profissão é um exemplo de ato administrativo vinculado. Por enquanto, isso aqui está correto. A licença, em geral, a licença ela é um ato vinculado. O que é licença? Só lembrar de licença, Carteira Nacional de Habilitação, carteira de motorista. Você cumprir os requisitos, você tem direito à sua licença para dirigir. Ah, mas a pessoa não gostou de você, não tem nada a ver. Eu fiz o exame teórico, fiz as aulas, passei, ok. Fiz as aulas práticas, fiz o exame prático, passei, ok. E agora? Tem que me dar a Carteira Nacional de Habilitação. Por quê? Porque é vinculado. Licença é vinculado. Autorização. Vamos ver aqui a autorização. Autorização administrativa é um exemplo de ato administrativo de caráter irrevogável? Não, né? Você dá uma autorização, você não vai mais poder revogar? Só ter o bom senso. A autorização no direito administrativo é um ato administrativo precário. Então, dei uma autorização, posso desautorizar. Então, não é irrevogável. Até a licença pode ser revogável, né? Até a licença você tem determinados critérios, atingiu determinada pontuação por faltas graves. Você revoga a licença. Ela é vinculada, mas pode revogar ela. Por quê? Porque tem os requisitos para você manter a licença. O cara começou a passar o sinal de trânsito vermelho. Passou 40 pontos, agora é 40 pontos da pontuação. Você vai revogar a licença dele. Decisão proferida por órgão colegiado é um exemplo de ato administrativo complexo. Rapidamente aqui, para a gente não perder muito tempo, porque a gente tem que fazer 10 questões em meia hora. Vamos lá. Complexo. Tem dois tipos de ato. O composto, com S, e o complexo, com X. O complexo é quando você tem duas perninhas, tem dois órgãos. Uma decisão de um órgão, por órgão colegiado, só tem um órgão, apesar dele ser colegiado. Ele não é complexo, é um ato simples. Porque o órgão é colegiado, não são dois órgãos, o órgão é colegiado. Então, o ato ele não se torna complexo, composto ou simples pelo fato de ser várias pessoas decidindo, mas sim porque tem um único órgão decidindo. Por exemplo, tem um ato simples, tem uma derivação disso. Tem um ato simples que ele abrange mais de uma pessoa. E não deixa de ser um ato simples. Ele é um ato simples que a gente chama de plurimo. Plurimo por quê? Porque ele abrange mais de uma pessoa, mas é um único ato de um único órgão. Continua sendo simples. O ato complexo tem dois órgãos e um órgão
toma uma decisão, o outro toma outra decisão, gera um ato só, é complexo. Composto, você tem um órgão, tem um outro órgão, mas só que o outro órgão ele só segue aquilo que você definiu. Então, um ato chamado secundário. Aqui são dois atos diferentes. Por fim, cobrança de multa. É imposta em sede de poder polícia, exemplo de ato administrativo e auto-executório, não, né? Auto-executório, desculpa, a multa é o típico caso de um ato em que você não consegue executar diretamente. Você não pode ir lá e executar a pessoa para que ela pague. Executar, que eu estou falando no sentido de, não é de executar, matar, de executar, de fazer execução fiscal. A execução É fiscal você só se dá. coercibilidade ele? É um ato que você usa exigibilidade, coercibilidade, várias formas você pode cobrar multa, mas você não pode cobrar diretamente. É um único ato, é a única forma de cobrar multa é fazendo de forma coercitiva pelo Poder Judiciário. Então, para mim, seria a letra B. Então, não é ato constitutivo parecer, a autorização não é irrevogável, a decisão de ato colegiado não é complexa e a cobrança de multa não é ato executório. Fala aí, podem falar. Não, eu também tô de acordo. Vamos lá. Letra A, está incorreto. O parecer não constitui nova situação jurídica, mas limita-se a declarar uma situação pré-existente, de fato ou direito, sendo exemplo de um ato declaratório. Então, ele só expressa uma opinião, declara uma opinião. Atos constitutivos, cria nova situação jurídica. Atos declaratórios, reconhece uma situação jurídica pré-existente. A letra B está correta, pois licença é um ato negocial vinculado, fruto do exercício do poder de polícia. A letra C está incorreta. A autorização é ato discricionário de caráter precário, admitindo-se revogação a quanto tempo. Letra D está incorreta. A decisão proferida por um colegiado é um ato simples. Embora resulte da vontade de diversos agentes públicos, manifesta a opinião de um único órgão, embora colegiado. Então, aqui, ó, um ato simples, é um único órgão, pode ser singular ou colegiado. Atos complexos, duas ou mais vontades, né? Que é dois ou mais órgãos, né? Tem que botar órgãos aqui. Dois ou mais órgãos, né? Vontade em um único ato. Uma vontade condicionada à confirmação. Então, são dois atos, né? Um principal e outro acessório. Viu a diferença aqui? Aqui você tem dois órgãos, só que tem um ato é acessório do outro, entendeu? Então, tem dois atos. São dois órgãos no ato composto, só que é uma só discussão, digamos assim, um só tema. Só tema. Aqui, lembrar do complexo é só lembrar da aposentadoria. Dois. Aposentadoria você tem a concessão Solicita. e tem um registro. O ato de aposentadoria, como todo, só se compõe quando você tem uma aposentadoria e o registro. Então, é um único ato, só que com dois órgãos. Aqui você tem dois atos. Entendeu? Tá. Entendi. Dois órgãos, dois atos. Entendeu? E o complexo, duas vontades, e um ato. Isso. É do X, né? Complexo, X, Sim. 2. Tem dois órgãos. A letra A a letra S está incorreta, pois a multa é exemplo de um ato não revestido de auto-executoriedade. Questão 9, Sebrasp-FAM, 2018. Segundo a teoria dos motivos determinantes, o gestor público é obrigado a tomar atitude descrita como impositiva na lei. Errada, né? Teoria dos motivos determinantes não é isso aqui, não. Teoria dos motivos determinantes é que o ato ele é válido ou inválido vinculado à sua motivação. Agora, a impositiva na lei, o gestor público, a teoria que é obrigado a tomar impositivo em lei, é legalidade, várias teorias, né? Entendi. Isso aqui, na verdade, está errado. Vamos lá. A adoção da obrigatoriedade como destino de lei decorre da teoria dos motivos determinantes, mais do poder vinculado. Poder vinculado, poder, princípio da legalidade. Você tem que fazer tudo aquilo que está previsto em lei. Teoria dos motivos determinantes prevê que a administração vincula os motivos indicados como fundamento da prática do ato. Isso aqui deve ter sido uma adaptação, por isso ficou meio furada essa questão, entendeu? Meio quebrada. Às vezes ele pegou de uma letra de uma Foi questão. estranho mesmo. Jogou do nada aqui. Vamos lá, questão 10 para a gente finalizar essa primeira parte.
Questão 10. Acerca dos atos administrativos, julgue o próximo item. Sebrasp, FAM, auxiliar institucional 2018. A imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, não necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário. Tu vê que ele está brincando aqui, né? Imperatividade com submeter sua pretensão judiciária. Isso aqui seria o quê? Executoridade, autoexecutoridade. Entendeu? Ele está botando um Entendi. conceito vinculando a uma outra situação. Eu vou te contar que foi boa essa, não? Na minha opinião, foi muito boa, porque, assim, de certa forma, a imperatividade né, é poder ir lá e fazer, mas tem que estar dentro da lei, né? Não, A imperatividade... Hã? A imperatividade, o conceito de imperatividade é você submeter os administrados às suas decisões, às suas vontades. Não tem nada a ver de fazer. E a autoexecutoriedade é que você não precisa pedir para ninguém, não ir ao judiciário. Vamos ver se tem um resumo aqui. Acho que pelo que eu vi tem um gráficozinho aqui. A assertiva está incorreta, pois tal conceito se refere, na verdade, ao tributo da autoexecutoriedade. Vamos lá. Presunção de legitimidade. Administrado é quem deverá provar o ato, deverá provar a legalidade do ato. Imperatividade, imposição unilateral do ato. Entendeu? É a coercibilidade. É unilateral. Imperatividade é, olha, a partir de agora é assim, assim. Não teve discussão com você. Ah, eu vou entrar no INSS, meu procedimento vai para cá, vai para lá. Você discutiu com a administração pública, você acordou isso? Não, é imperativo. Você vai ter que seguir, entendeu? Ah, agora meu processo lá no Detran é assim, assim, assim. Você conversou? Você debateu com alguém? Não. É imperativo. Eu disse agora que no Detran o pessoal vai entrar aqui no protocolo, o protocolo vai fazer isso, ou seja, imposto para você, imperativo. Autoexecutoriedade é desnecessidade de recorrer ao judiciário, tipicidade, o ato deve estar tipificado, nominado em lei. Então, acabou as 10 primeiras, já até passou aqui um pouco dos 30 minutos, mas ok. Vamos dar uma pausa aqui e voltar para a segunda parte do material. Vamos lá.